Devocional Intimidade está no ar e o nosso quadro E Se Fosse Você de hoje. Eu, se fosse você, meu querido, não saía daí, porque realmente você vai ser impactado por essa história. Eu estou aqui com uma mãe linda nessa manhã. Juliana, bom dia. Bom dia. Tudo bom, minha Tudo querida? Bom. Veio lá de Joinville para cá, né? Eu tive o privilégio de conhecer eles faz o quê? Uma semana, mais ou menos, 2 né? semanas. A gente teve 2 semanas, eu estive lá em Joinville, ministrando na comunidade Água da Vida, né? E conheci esse testemunho maravilhoso, que é o testemunho do Gabriel Henrique. Mas vamos começar lá no começo, né, minha querida? Quantos anos casada? 7 anos, mais ou menos. 7 anos, né? E aquele desejo de ser mãe, né? Conta um pouquinho pra gente isso, né? A gente deu um tempo no começo, né? Daí depois de uns 3 anos a gente começou a pensar em ter um filho. Aí a gente resolveu ter. E daí a gente iniciou no começo ali. E daí a gente esperando na gestação, foi fazendo pré-natal, tudo certinho, né? E daí eu já comecei a ter infecção urinária no primeiro mês, depois... Os problemas começaram com você, né? Comigo. E daí depois fui tratando certinho. E depois, no último exame que eu fui fazer... Quantos meses mais ou menos você estava de gestação nessa época? Na época da primeira... desse exame que você foi fazer? Nos primeiros meses. Os primeiros 3 meses. E depois foi passando até os 7 meses de gestação, tive a segunda infecção. Que daí eu estava tratando, fui fazer o ultrassom. E daí constatou que ele estava com crescimento abaixo do normal. Daí a mulher me encaminhou direto para a maternidade. E daí lá a médica já me mandou ficar internada, que ele começou a ter com problemas de coração. O bebê já estava com problemas de coração. Problemas de coração dentro no ventre. E a gente não sabia, nos outros ultrassom não tinha dado nada. E daí fiquei internada, comecei a passar vários processos assim para reanimação. Só que daí ele não reagia. Daí fiquei 2 dias internado e tive que tirar ele, tive que romper a gestação. Estava com 7 meses e pouco de gestação, né? Um pouquinho. E com a vinda do Gabriel, eu digo assim, gente, eu nem coloquei o Gabriel aqui ainda, porque a hora que vocês conhecerem o Gabriel, ele está fazendo uma festa ali fora, que ele é realmente um milagre da vida, né? E a gente vai tentar contar, porque são tantas coisas que aconteceram com essa criança, né, Juliana? Sim. Até ele tá no estágio que ele tá hoje, né? E ele já nasceu com esse problema de coração. E como é que foi indo? Vai contando pra gente aí. Assim que ele já nasceu com um desconforto respiratório. Aí teve que tirar ele e levar direto para UTI. E daí ele ficou no CPAP, primeira respiração, daí só que depois... O que é o CPAP? CPAP é um caninho que fica assim, sem o respirador dentro do tubo, né? Tá. Aí depois ele não conseguia conseguir respirar sozinho ali pelo CPAP, daí teve que ir para o aparelho. Ficou dependente do aparelho daí. Aí praticamente ele respirava 10% sozinho e 90%. Ou seja, dependia do aparelho para poder viver, né? Sim. E ali começou também, por causa da minha infecção urinária, gerou infecção no sangue dele. E daí outro problema. E aí depois começou outros problemas também, devido ao tempo dele, como ele é um bebê muito pequenininho, prematuro. E começou daí com desconforto respiratório, infecção urinária, infecção no sangue. Aí depois, mais tarde, começou a dar meningite, só que daí aquela que não deixava sequelas. Aí começou a ter problemas de coração, que a veinha do coração, a artéria do coração, ela aumentava em vez de diminuir. Aí teve que fazer cirurgia com 18 dias de vida. Ou seja, com 18 dias o Gabriel já passou por uma cirurgia cardiorrespiratória já. Bem complicada. E imagina, né? Uma criança com imunidade, ainda não desenvolveu imunidade, né? E ele com todos esses problemas. E eu fico imaginando o coração da Juliana nesse processo todo. Tremendo, né? Né? Balado. Então, assim, mas Deus me capacitou, assim, me deu força para superar isso, Porque né? vocês já serviam ao Senhor, né? Sim, já servíamos ao Senhor já. Fazia uns 3 anos que a gente estava servindo ao Senhor. E daí, depois ali, quando ele foi para a cirurgia,
os médicos falaram, ó, mãezinha, ele tem risco de não sobreviver, porque ele é um bebê muito complicado. E estava com anemia profunda, né? E teve que fazer transfusões de sangue várias vezes. E só que assim, depois que ele foi para a cirurgia, meu coração se acalmou, né? Descansou no Senhor, Descansou, né? porque eu orei bastante, assim, veio uma paz tremenda assim, no meu coração. Então assim, daí depois ele saiu da cirurgia super bem, foi um sucesso. E depois de 2, 3 dias ele saiu do respirador. Daí a primeira vitória, né? Porque, imagina, eu Na não verdade, podia pegar meu a filho história no do colo. Gabriel é uma sucessão de vitórias, né? Tremendas. Por isso que eu digo para vocês que vocês vão ser muito impactados hoje, assim como eu fui quando conheci o Gabriel, né? E continua. Como é que foi continua a trajetória do Gabriel, né? Daí depois teve outros problemas também. Daí ele saiu do respirador, aí teve que ir para oxigênio na incubadora, para depois sair normal, assim como a gente respira hoje. Isso ele estava o quê? Com quanto? Ele já estava com 2 dias? meses. 2 meses? Não, um mês e... Não, uns 23 dias, mais ou menos, isso. Acho que a gente até tem isso, a gente está passando algumas fotos aí dele na incubadora, né? Então vocês vão dando, a gente vai conversando aqui, vocês vão dando uma visualizada aí das histórias do pequeno Gabriel, né? Sim. Continua, minha querida. E daí eu tive que pegar meu filho depois de uns 25 dias de vida. Ou seja, a primeira vez que você pôde pegar ele, ele já estava com 25 dias de vida. Nossa, coração de mãe, hein? Foi. Apertado, né? Eu, quando eu peguei, chorei, né? Imagina. Não podia nem beijar meu filho, pegar, só tocar ele assim dentro da incubadora. Foi bem complicado, assim. E daí depois teve os outros problemas também, né? Teve pedra na vesícula. A gente até anotou, né, que foram Sim, várias coisas muita aqui, coisa. né? Que a gente foi. Pode até ficar à vontade aqui, ó. Que ela anotou várias coisas pra mim, gente. É muita coisa, chegando no fim a gente esquece. Teve um problema no rim também, né? Não, ele amarelão, né? Teve problema de amarelão. Ele teve um líquido que saía do rim, ia pra pele, ele ficou com uma cor meio acinzentada, por causa do banho de luz e, né, fototerapia. Teve desidratação, bastante coisas. E nesse processo eu fico imaginando assim, né, Juliana? Cada diagnóstico que vinha chegando, você tinha que construir em Deus uma fortaleza. Uma fortaleza. Né? Para você, porque... quando eu li o testemunho aqui da Juliana, depois eu vou estar colocando isso lá na página para vocês verem. E cada diagnóstico o médico vai dizendo, mãe, não sei se vai sobreviver. Mãe, não sei se vai passar, né? E como é que era lidar com isso, Juliana? Era difícil, né? Porque sabendo que o teu bebê estava ali, mas podia correr risco, qualquer risco era... Qualquer complicação era muito risco para ele, né? Então, assim, teve coisas assim que só em Deus mesmo para se fortalecer. Eu estava dando uma olhada aqui, gente, eu tive que trazer, porque é tanto detalhe. Olha só, ele teve hipotermia e sonolência mais ou menos por 3 meses, né? Como é que foi isso, assim? Isso daí, no caso, depois que ele saiu da incubadora, né? Do oxigênio da incubadora. E daí... depois que ele saiu da incubadora, ele começou a ficar com esses problemas. Mas até agora a gente não tinha descobrido o porquê, né? E foi passando o tempo, foi passando, conversando com os médicos faziam exame, não dava nada, não, mas tem que ter um porquê. E daí foi descobrir... Foi descobrir com 3 meses de idade que era a tireoide. Então a gente vai conversar um pouquinho mais no próximo bloco a respeito desse detalhe. Guarda aí pra gente, tá? Então, gente, você não sai daí, fica com uma frase, eu coloquei uma frase e realmente assim, ó, eu olhando pro testemunho do Gabriel, foi isso que veio no meu coração, essa força e essa garra. Então você não sai daí, a gente volta no próximo bloco falando um pouquinho mais da história do Gabriel. E daqui a pouquinho vocês vão conhecer o Gabriel, vocês vão ver o que Deus já fez na vida dessa criança. Então é só um minutinho, fica com a frase do dia e a gente volta continuando com a história de vida do nosso guerreiro Gabriel.